Dentro do Serapeum, você tem 25 dessas coisas que são essas únicas, peças semelhantes a caixas de granito de 100 toneladas. Eles são loucos. É uma loucura completa. Nas profundezas das areias do Egito, permanece um mistério que intrigou os cientistas. Sem palavras e historiadores inquietos. Escondidos em túneis iluminados por tochas, encontram-se dezenas de caixas de granito tão enormes e tão perfeitas que nem mesmo os engenheiros modernos conseguem totalmente. Explique como eles foram feitos. 24 peças únicas esculpidas com precisão. Magníficas. Caixas de pedra e combinando. Tampas gigantescas, combinadas pesando até 100 toneladas. A maioria delas já está acabada e polidos tão bem que ainda, refletindo a luz após milênios no pó, algumas foram encontradas vazias. Outras continham estranhos vestígios orgânicos que ninguém era esperado. Seriam esses túmulos máquinas ou algo completamente diferente? O que os antigos realmente construíram aqui? E por quê? Junte-se a nós. O túmulo sob o areia. Sob as areias escaldantes de Saqqara, a antiga necrópole egípcia esconde algo que até mesmo os mais experientes, os arqueólogos mal podiam acreditar. Em 1850, um arqueólogo francês chamado Auguste Marat deparou-se com um esquecido complexo de túneis, escuro, silencioso e selado por séculos de areia. Dentro dela, encontraram 24 caixas de granito, maciças, cada uma delas maior que um carro pequeno, pesando até 70 toneladas. Suas superfícies brilhavam como se eles tinham sido polidos ontem. Os cantos se encontravam em ângulos retos perfeitos, e suas tampas se encaixavam tão perfeitamente que nem mesmo uma lâmina de barbear conseguiria deslizar entre eles. O que eram esses enormes caixas enterradas sob o Fiotse? Então, deserto? Quem os fez? E como? E a maioria? De tudo o que poderia haver dentro. Eles? Marriott não tinha a intenção de encontrar um mistério que desafiaria qualquer explicação por mais de um século. Ele estava procurando por lendário Serapeum, um local de sepultamento, disse, para guardar os restos mumificados de Turos Apis, animais reverenciados na antiguidade. A religião egípcia como símbolos vivos de o deus Patar. Após semanas de escavação, através de poços obstruídos por areia e desmoronados, túneis, seus trabalhadores invadiram um longo corredor subterrâneo, escavado profundamente no leito rochoso, calcáreo. Quando a tocha de Marat, a luz penetrou a escuridão, revelando câmara após câmara, revestida com caixas de pedra monumentais, cada uma repousando em seu próprio nicho. A luz bruxuleante capturou o brilho negro do granito de Aswan, criando a estranha impressão de que ele estava em um lugar construído para os deuses, não homens. A disposição do serápio era diferente de tudo o que já existiu no Antigo Egito. A galeria principal estendia-se por centenas de pés na rocha, com passagens laterais, ramificando-se como as artérias de um corpo subterrâneo gigante. O ar estava pesado, imóvel e frio, carregando um leve cheiro de poeira e mineral. Caixas, sarcofagia. Supôs Marat. Eram precisamente alinhados, como se tivessem sido colocados ali, com intenção matemática. Suas tampas. Sozinha pesava até 30 toneladas. No entanto, muitas ainda estavam perfeitamente posicionados no topo de suas bases, imóveis pelo tempo ou terremotos. Para o mundo do século XIX, essa descoberta foi impressionante. A ideia que pessoas que trabalham com ferramentas de bronze milhares de anos atrás podiam esculpir e mover blocos de pedra mais pesados que a locomotiva a vapor parecia quase impossível. A princípio, Marietta acreditou. Ele havia encontrado os túmulos há muito perdidos, dos touros Apis. O registro histórico apoiaram isso. Textos antigos mencionaram que cada touro Apis era considerado sagrado. A encarnação de Patar foi cerimoniosamente mumificado e enterrado no Serapum, com rituais elaborados. Faraós dizia-se que a partir da 18ª dinastia, encomendaram esses túmulos como atos de devoção. As caixas maciças esculpidas em o granito maciço teria sido adequado, recipientes para tais criaturas divinas.
E por muitas décadas, essa explicação permaneceu incontestada. Mas, à medida que os arqueólogos continuavam, ao explorar o local, começaram a aparecer rachaduras. Aparecer figurativa e literalmente em essa interpretação precisa. Quando as caixas foram abertas, mas a maioria estava vazia. Não havia múmias de touros, nem tesouros. Bens não erários e sem inscrições, vinculando-os a um enterro de APs específico. Em alguns casos, as tampas haviam sido deslocadas, ligeiramente, sugerindo que eles poderiam ter tinha sido aberto na antiguidade. Mas não havia sinais de roubo. Outros estavam perfeitamente selados. Mas não continha nada além de Se estes fossem realmente sarcofagia, por quê? Será que os sepultamentos desapareceram? E se eles não eram, que propósito poderia justificar o esforço impressionante necessário para criar eles? Quanto mais próximos esses granitos, os gigantes foram examinados, quanto mais estranhos eles eram. Pareceu, engenheiros modernos que estudaram seus construção descreva-os com um tipo de admiração relutante. Cada caixa foi erguida de um único bloco de granito de Aswan, material tão duro que se classifica em torno dos 6, e 1/2 na escala IM, o que significa que não pode ser cortado de forma limpa por ferramentas de cobre, sozinho. As superfícies internas estavam perfeitamente quadradas. As paredes paralelas, com precisão de frações de milímetro. Laser. As varreduras revelaram que a planicidade os interiores eram precisos dentro de uma margem considerável. Microns. Um nível de precisão comparável para a usinagem moderna. Os cantos eram nítidos. A simetria exata e o polimento tão fino que a pedra refletia. Luz como um espelho. Mesmo com os dias de hoje. Serras com ponta de diamante, conseguindo tal. A perfeição nessa escala seria um desafio monumental. Como os antigos poderiam? Trabalhadores supostamente equipados apenas com cinzéis, martelos e areia conseguem isso? Egiptólogos apontam para experimentos. Arqueologia. Mostrando que serras de cobre, revestido com areia de quartzo, pode moer lentamente, através do granito, e que as equipes usam trenós de madeira, cordas e areia molhada. Poderiam transportar cargas enormes através do deserto. Esses métodos foram demonstrados em blocos menores, comprovando que paciência e organização podem realizar coisas notáveis. Mas os céticos argumentam que as caixas do Serápio levam essas explicações ao limite. Os cantos internos apertados, a ótica, polimento e ausência de ferramentas visíveis. As marcas sugerem métodos que vão além, o que foi replicado experimentalmente. Alguns engenheiros afirmam que as superfícies parecem como se tivessem sido usinados. Não, corte à mão. Sugestão de perda. A tecnologia, como era de se esperar, deu início a debate acirrado. Até hoje, os arqueólogos permanecem cautelosos. Reconhecer o extraordinário da caixa. Habilidade artesanal. Mas Atebus atribua isso à sua atuação um refinamento extremo de técnicas conhecidas. Talvez um sistema de abrasivos esquecido. Ascensão ou um nível de precisão exigido. Por meio de rituais, não por mecanismos. No entanto, o ar de mistério persiste porque essas caixas são independentes. Nenhum outro site no Egito contém trabalhos em pedra bastante semelhantes. As câmaras internas das grandes pirâmides. Mostrar precisão? Sim, mas nada. Combinando com a geometria impecável dos monólitos de granito de Serapeum. Eles parecem quase industriais, como se construído para um propósito que vai além do sepultamento. Então, veio um choque ainda maior, um que adicionou uma nova camada ao enigma. Nos últimos anos, quando os pesquisadores reabriram algumas das caixas menos perturbadas em testes científicos, eles detectaram uma leve fraqueza. Resíduos no interior. Vestígios de matéria orgânica. Matéria. Camadas microscópicas de que pareciam ser compostos fermentados e abrasões peculiares no interior. Paredes. Análise química. Revelaram que esses resíduos continham proteínas e ácidos orgânicos consistentes, com tecido animal ou embalsamamento. Materiais. No entanto, não havia ossos, não. Embalagens. E nenhuma indicação clara de o que antes ali repousava.
era como... Embora as caixas tivessem contido algo vivo, ou algo que passou por um processo completamente diferente de enterro comum. O que essas descobertas? A média ainda é incerta. Os arqueólogos interpretam os resíduos como os restos parciais ou simbólicos, oferendas feitas durante rituais de Apis. Talvez libações derramadas dentro do sarcófago durante cerimônias. Outros sugeriram que as caixas eram usado para uma forma de fermentação ritual ou preparação alquímica. Seus selos, interiores que servem para transformar o orgânico, importa ao longo do tempo. Mais especulativo, as vozes sugerem que eles podem ter feito parte de algo, de uma tecnologia ou acústica antiga, sistema. Sua precisão projetada para manipular som ou energia de maneiras ainda não compreendido. Essas caixas alguma vez existiram? Destinado a conter restos mortais em todos? Eram instrumentos de ritual? Poder. Símbolos de perfeição divina ou artefatos de uma ciência antiga, perdida. Para história? E quais são as chances de nós, talvez nunca descobramos? Ecos das APIs. Touros, o Serupium, há muito considerado. Pouco mais que um jazigo para touros sagrados. Emergiu como algo muito mais complexo, muito mais deliberado. E muito mais avançado do que qualquer um jamais havia tido, imaginado. Dados recentemente reanalisados. Alto, varreduras de alta resolução e até mesmo terreno. Levantamentos com radar de penetração revelaram características de design que desafiam os convencionais. Compreensão. Se estes subterrâneos monumentos foram construídos ao longo de mais de 3.000 anos atrás, qual era o nível de habilidade e a motivação teria impulsionado a sua fuga? Criação? Para entender o Sarápio. Primeiro, é preciso entender a API em si. Na religião dos antigos, no Egito, o touro ápis era um ser vivo, manifestação de Ptah, o deus criador, e mais tarde associado a Osíris, senhor do submundo, escolhido por sua marcações perfeitas. Geralmente um touro preto, com um diamante branco na testa. O ápis era mimado, reverenciado e mantido em um templo até sua morte. Quando foi mumificados cerimoniosamente e enterrados com honras dignas de um deus. Seu local de sepultamento, o Serapam tornou-se o centro físico de um sistema de crenças que fundia a vida, morte e renovação divina. O touro era mais do que um símbolo, era uma ponte entre o humano e o eterno. Mas até mesmo textos religiosos e templos. As inscrições descrevem a veneração de Apis. A evidência física dentro as caixas de granito do Cerium não se encaixam muito bem. A história do Serapion abrange séculos. Foi originalmente estabelecido durante o reinado do faraó Amon-Hotep III, na 18ª dinastia, e foi expandido várias vezes, atingindo seu ápice. Forma sob Seti, Ramsés II e posteriores, governantes tômicos. Cada geração os faraós adicionaram novos corredores e os selaram. Câmaras e inscrições elaboradas, reforçando o propósito sagrado do local. Estela. Hieroglífica. Descoberta Perto Deeds. Registro de entrada do sepultamento de um indivíduo. Touros. Completos com cerimonial, dedicatórias e oferendas. No entanto, profundamente, dentro dos túneis, os sarcófagos permanecem teimosamente silenciosos. Liso. Sem decoração e desprovido de entalhes intrincados, que se esperaria em túmulos reais ou divinos. Esta ausência de detalhes textuais ou iconográficos alimentam um dos maiores enigmas da egiptologia. Se essas caixas fossem destinadas a guardar deuses, por que eles parecem rejeitar tudo? Elemento da arte egípcia típica. Essa contradição nos leva à própria engenharia. O granito usado no Serapion veio de Aswan, localizada aproximadamente 500 metros ao sul de Saqqara. Transportando algo tão maciço, blocos ao longo dessa distância, não. O mundo antigo teria exigido planejamento, coordenação e recursos em escala nacional. Os egiptólogos acreditam a pedra foi extraída usando pedras de moagem de Dolorito,
extremamente duras, ferramentas de pedra que podiam lascar granito ao longo de longos períodos. Uma vez, os blocos provavelmente foram extraídos e moldados, usando hastes de cobre revestidas com quartzo, areia, que atuava como abrasivo. Experimentos realizados nos tempos modernos demonstrar que esse processo pode de fato fatiar através do granito. Mas está extremamente lento, exigindo milhares horas de moagem por corte. Os trabalhadores, então, teriam usado trenós e rolos de madeira lubrificados com água ou leite eram usados para arrastar as caixas pelo terreno desértico, possivelmente ao longo de caminhos preparados ou rampas temporárias que levavam aos túneis do Serapeum. Mas, ao observarmos as caixas do Serapeum de perto, o desafio se torna ainda maior. Cada uma pesa entre 60 e 70 toneladas, e seus interiores exibem uma planicidade e simetria mensuráveis, com um nível de precisão que rivaliza com o de máquinas-ferramenta modernas. Como a abrasão manual e serras de cobre rudimentares poderiam produzir tais resultados? Arqueólogos experimentais demonstraram feitos notáveis com ferramentas simples, recriando vasos de pedra menores e até mesmo alinhando blocos com precisão milimétrica. Mas as caixas de Serápio vão além da mera replicação. Os cantos internos formam ângulos retos perfeitos. As paredes são paralelas dentro de uma margem de micron, e o polimento reflete a luz como vidro. Engenheiros que analisaram varreduras a laser das superfícies admitem que não conseguem reproduzir facilmente essa precisão na mesma escala, sem ferramentas elétricas ou máquinas guiadas por computador. Seria possível que os artesãos da antiguidade possuíssem técnicas agora perdidas na história? Ou será que estamos subestimando a disciplina e o talento artístico dos antigos pedreiros? Uma hipótese popular sugere que os egípcios utilizavam um método semelhante ao polimento, esfregando duas superfícies de granito com pasta abrasiva, até que ambas ficassem perfeitamente planas. Outra teoria especula que o artesão usou som ou vibração para auxiliar no corte e alisamento da pedra, uma ideia inspirada em textos antigos, que descrevem sacerdotes cantando para as pedras durante a construção de templos. Embora isso permaneça especulativo, reflete a crescente curiosidade sobre se os egípcios teriam aproveitado forças naturais, acústicas, mecânicas ou mesmo químicas, de maneiras que ainda não compreendemos. No entanto, a egiptologia tradicional permanece cautelosa, enfatizando que a engenhosidade e a devoção humanas, e não máquinas esquecidas, são a verdadeira explicação. Cada bloco, argumentam, é a prova de uma civilização disposta a dedicar um esforço inimaginável para expressar sua fé em forma física. E isso nos leva à dimensão simbólica dessas caixas de granito. Na cosmologia do Antigo Egito, o cubo ou a caixa retangular era uma forma poderosa. Representava estabilidade, eternidade e a ordem imutável do universo, conhecida como Ma'at. Templos, santuários e até mesmo os recintos internos dos deuses eram construídos segundo princípios geométricos que refletiam essa ordem eterna. As caixas do Serapiu podem ter sido representações literais de estruturas divinas de contenção, destinadas a guardar a essência vital, ou Ka, do touro Apis, mesmo após a sua forma física ter se deteriorado. Para os antigos egípcios, a perfeição na pedra era um ato espiritual. Ao criar um objeto de geometria impecável, eles estavam espelhando a perfeição da própria criação. Mas e se essa perfeição não fosse apenas simbólica? E se a precisão da caixa fosse funcional, projetada para servir a um propósito além da estética ou da fé? Alguns pesquisadores sugerem que seus interiores selados criavam efeitos acústicos que amplificavam o som em cerimônias rituais. Outros especulam que elas serviam para preservar materiais orgânicos em um ambiente controlado, com suas tampas herméticas funcionando como câmaras de pressão primitivas. Será que os egípcios compreendiam os princípios de ressonância, vibração e confinamento em um nível que estamos apenas começando a redescobrir? Experimentos sonoros realizados no interior do Serápio revelam que as caixas de granito ressoam profundamente quando percutidas, produzindo frequências que podem ser sentidas no peito. Se isso foi intencional ou simplesmente um subproduto do projeto, permanece um mistério, mas a coincidência é difícil de ignorar. O que fica claro é que o Serápio desafia uma classificação simples.
Era ao mesmo tempo um templo e um túmulo, uma obra de devoção e uma proeza da engenharia. Sua existência desafia nossas suposições sobre a tecnologia antiga, lembrando-nos do quanto pode ser alcançado por meio da precisão, da persistência e da fé. As investigações modernas. Nos últimos anos, uma onda de pesquisas do século XXI reabriu os túneis silenciosos do Serapion e desafiou quase todas as suposições sobre sua construção. E as descobertas foram simplesmente impressionantes. Imagens avançadas revelaram padrões microscópicos de ferramentas invisíveis a olho nu, resíduos químicos que sugerem misturas complexas de embalsamento e sutis respostas eletromagnéticas dentro da própria pedra. Seria possível que essas caixas fossem instrumentos projetados para propósitos que ainda lutamos para compreender? Comecemos pelas análises mais recentes, realizadas na década de 1920. Utilizando espectrômetros portáteis e técnicas de microamostragem, pesquisadores detectaram traços de materiais orgânicos incrustados nas superfícies internas de algumas caixas, compostos compatíveis com óleos e resinas usados em antigos rituais de embalsamento. Essa é uma evidência crucial, pois corrobora a crença tradicional de que as caixas estavam ligadas a sepultamentos rituais. No entanto, a falta de restos mumificados completos complica essa conclusão. Juntamente com os resíduos orgânicos, amostras retiradas da superfície do granito revelaram pequenas quantidades de quartzo naturalmente presente no granito de Aswan, mas dispostas de forma a gerar efeitos eletromagnéticos fracos, quando submetidas a pressão ou vibração. Em termos simples, quando a pedra é golpeada ou ressoa, produz uma pequena carga elétrica. A digitalização tridimensional adicionou mais uma camada de fascínio. Ao mapear as caixas com precisão submilimétrica, os engenheiros descobriram padrões de simetria e proporção que parecem quase perfeitos demais para ferramentas manuais. Os cantos estão alinhados com uma precisão de milésimos de polegada. As câmaras internas mantêm o paralelismo mesmo onde imperfeições naturais da pedra deveriam ter causado deformações, e as tampas das caixas se encaixam tão perfeitamente que o ar não consegue passar facilmente entre elas. Quando as digitalizações foram convertidas em renderizações digitais, os modelos revelaram consistência matemática, com ângulos e proporções se repetindo em diferentes caixas, como se os construtores tivessem seguido uma fórmula padronizada. Os testes acústicos também produziram dados notáveis. Cientistas que trabalham em colaboração com o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito realizaram um mapeamento de ressonância dentro dos túneis de Serapion, usando pulsos sonoros controlados. Os resultados mostram que certas câmaras amplificam frequências específicas na faixa dos graves, em torno de 40 a 60 Hz. Vibrações que ressoam fisicamente no corpo humano. Alguns pesquisadores acreditam que essas propriedades acústicas podem ter aprimorado cerimônias religiosas, criando um zumbido literal de divindade quando os sacerdotes cantavam ou tocavam tambores. Além disso, uma varredura a laser realizada em 2023 revelou uma anomalia particularmente intrigante. As superfícies internas de várias caixas exibem depressões simétricas, tão tênues que só podem ser detectadas por meio de imagens digitais, sugerindo a possibilidade de alívio de tensão interna ou modelagem controlada. Características tipicamente encontradas em usinagem moderna para evitar rachaduras sob peso. Conseguir isso manualmente exigiria não apenas habilidade artesanal extraordinária, mas também uma compreensão intuitiva de como o granito se comporta sob compressão. Mesmo que feito por tentativa e erro, a taxa de sucesso implícita pelas caixas sobreviventes é surpreendente. Apesar dessas observações impressionantes, a arqueologia convencional mantém-se firme em suas conclusões. As caixas são, sem dúvida, feitas por humanos, esculpidas usando ferramentas e métodos disponíveis durante o Novo Império e dinastias posteriores. No entanto, uma pergunta persiste. Por que tamanha precisão? Por que os artesãos da antiguidade dedicariam tanto esforço a aperfeiçoar superfícies que jamais seriam vistas em câmaras que seriam seladas para sempre? É aqui que a ciência encontra o mistério. Alguns antropólogos sugerem que esse nível de habilidade reflete o que chamam de perfeccionismo ritual. A crença de que criar formas impecáveis trazia ordem ao cosmos. Ao projetar a perfeição em seus túmulos, os egípcios participavam, em essência,
do próprio ato da criação. Outros propõem uma explicação mais prática. Interiores, lisos, facilitavam a movimentação de tampas pesadas ou o controle da temperatura e da umidade para a preservação. Há ainda quem acredite que os construtores alcançaram essa precisão não por necessidade, mas por reverência, pois a própria perfeição era a oferenda. Mas existe uma última ideia, mais especulativa, que vem ganhando força entre pesquisadores interdisciplinares. Alguns físicos e cientistas de materiais propuseram que os egípcios podem ter sido observadores empíricos pioneiros do que hoje chamamos de ressonância harmônica. A forma como as estruturas sólidas vibram naturalmente em frequências específicas. A uniformidade das caixas, sua densidade e sua disposição dentro das câmaras subterrâneas podem ter sido projetadas para interagir com o som e a vibração, talvez para intensificar a atmosfera espiritual durante os rituais. Hoje, o que vemos nesses monólitos de granito não são evidências de máquinas esquecidas, mas de mentalidades esquecidas. Uma visão de mundo em que ciência, arte e fé eram uma só coisa. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Clique no próximo vídeo para mais conteúdo emocionante.